Sou irmão Beni, do canal Vermezinho de Jacó. Sejam todos bem-vindos no canal. Gostaria de pedir aos irmãos para não esquecerem de dar o seu like, se inscreverem no canal, compartilhar, caso o conteúdo seja útil a você. Deus abençoe a todos, que a paz de Cristo abunde nos vossos corações. Bem, irmãos, nesse vídeo gostaria de conversar com os irmãos a respeito do nome de Jesus, que alguns dos irmãos têm me procurado e perguntado a respeito do nome de Jesus no original, o qual tem sido divulgado nesse último tempo através de melodias, de músicas e muitos vídeos no YouTube falando a respeito do nome original do Filho de Deus. E eu quero, para os irmãos que me perguntaram e para outros que possam por acaso ver esse vídeo, dar o meu parecer, o meu testemunho que eu entendo da Palavra de Deus com relação ao nome do Filho do Eterno, ao nome de Jesus. E para isso, irmãos, eu quero ler com os irmãos no livro de Mateus, no capítulo 18, verso 18, para nós contextuarmos, que está escrito assim, Mateus 18, 18. Em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Em verdade também vos digo, que se dois dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhe-á concedida por meu Pai que estás nos céus. Porque onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Amados, o contexto, nós entendemos o texto que fala a respeito do perdão do pecado do irmão, da autoridade da igreja e da autoridade de 2 discípulos de Jesus na concordância sobre qualquer assunto, lembrando que esses assuntos não podem infringir as leis de Deus, nem tampouco as promessas. Esse assunto, essa concordância, ela não pode abolir nada do que já está estabelecido, mediante as profecias, os que os profetas profetizaram, o que foi determinado pela lei de Deus desde o princípio. Uma concordância não pode desfazer aquilo que já foi feito por Deus e estabelecido para tempos e estações. Essa concordância não tem poder para anular a palavra de Deus. Concordo isso. Mas a questão, de fato, é o nome do Senhor Jesus. Que agora, por causa das descobertas, de mais facilidade nos idiomas, então muitos têm pesquisados e para o original, para descobrir a pronúncia correta do nome do Filho do Altíssimo, o que de fato é muito bom, porque certamente teremos que pregar para judeus, pregar para árabes, pregar para pessoas que têm o conhecimento mais próximo do original da Torá. Então é importante sim estudarmos esses idiomas para pronunciarmos corretamente o nome do Filho de Deus. Porém, o que venho trazer aos irmãos nesse vídeo, que esses estudos, o próprio nome do Filho do Altíssimo, hoje pronunciado, Yeshua, e um outro grupo acha que deve se pronunciar Yahusha, não é com relação à pronúncia correta do nome do Filho de Deus que eu venho apresentar as minhas defesas, mas sim pelo nome que desde o princípio, irmãos, já foi usado para nos anunciar o Salvador, o Filho do Eterno, para anunciar aquele que foi vivo, que foi morto, mas agora vive para todo sempre. E agora a gente começa a ver vídeos, pessoas profanando o nome a qual nós aceitamos como Salvador, o nome a qual nós ouvindo, ou falando, ou lendo,
nos arremete diretamente ao Filho do Altíssimo. E alguns chegam a dizer que o significado é de um porco, outro diz que o significado é cavalo, e alguns dos irmãos simples, sem o conhecimento do que se trata esse nome, fica com dúvida se pode ou não orar em nome de Jesus, se pode ou não convidar um pecador para aceitar o nome de Jesus como Salvador. Amados, foi já pré-estabelecidos os apóstolos que escreveram o Novo Testamento, 922 vezes foi escrito em grego Iesos, que em latim é Jesus, em português Jesus. 920 vezes nós encontramos no Novo Testamento o nome do Filho do Altíssimo escrito em grego com o significado de Josué, Salvador, que vai dar nos nomes de fato da pronúncia a qual está a questão. Porém, irmãos, temos lá os apóstolos, apóstolo Paulo, muito culto. Se de fato não fosse para usar o nome Iesos no hebraico, no grego, e teria que ser escrito, então, em hebraico, o nome de Jesus não poderia ser traduzido para o grego, para Iesos, o apóstolo Paulo já teria reprovado, já teria que estar escrito nos originais gregos, não a palavra Iesos, e sim a palavra Yeshua. Mas os apóstolos aceitaram, escreveram na transliteração para o grego, o que foi feito antes do Império Romano estabelecer que fosse traduzida a Vulgata Latina. Porque nós estamos falando da LXX, que foi traduzido do hebraico para o grego por causa dos irmãos judeus que não conseguiam mais, tinham perdido a sua identidade no hebraico, não tinham mais acesso à Torá, aos livros dos profetas, então foi traduzido para o grego, chamado para nós a LXX, ou a Septuaginta. E se isso de fato fosse uma blasfêmia, se isso de fato fosse um desrespeito com o nome do Filho do Altíssimo, logo os apóstolos já teriam rejeitado lá no princípio. Porém não foi assim. Nós vemos que no nome de Iesos, o que é escrito em grego, muitas pessoas foram curadas, muitos demônios foram expulsos. E nesse termo, irmãos, vem se traduzido, foi ensinado para nós, os ocidentais, que nesse nome chamado Jesus, não tem outro no céu, não tem outro na terra, não tem outro debaixo da terra, não tem outro em lugar nenhum que possa responder por esse nome, porque esse nome foi nos ensinado, que é o bendito do Pai, o unigênito de Deus, aquele que morreu na cruz e ao terceiro dia ressuscitou. Foi nos ensinado que Jesus, o nome Jesus, nos arremete ao Filho de Deus. E com isso, irmãos, nós chegamos nesse tempo para defender os irmãos que até aqui vêm pregando o nome de Jesus, orando em nome de Jesus, e o Pai vem respondendo. Se não fosse assim, nós já há muito teríamos passado vergonha. Há muito Satanás já teria nos humilhado se estivéssemos usando um nome que não corresponde verdadeiramente ao nome do Filho de Deus. Continua esse estudo no segundo vídeo, irmãos.